Incerteza. Emoção. Descoberto uma Incerteza, dúvida da... Emoção. Olha pra esse menino, olha bem para os olhos dele, lembra? Lembra como fazer isso? Olha nos olhos dessa criança. A emoção, tá. É atração. Atração. Desejo? Desejo. Porque atração eu não conheço. Sim. O que mais? Emoção. Identifica as Afeto. coisas. Carinho. Afeto. O que mais? Ingenuidade também. O que mais? Tu tá falando só das duas, eu quero saber também das ruins. Tem mais coisa ainda, tem? Medo. Medo. Medo do quê? Julgamento do vizinho. Do menino? Sim. Porque talvez ele fosse querer parar de brincar comigo. E o que mais? Medo do que eu tava sentindo também. Medo do que eu poderia fazer. Com essas sensações que estavam vindo e que eu não sabia. Medo do que eu tava. O que mais? Lá não esquece o Paulo. Vai pra lá e fica lá. Vou fazer uma pausa aqui, ó. Para você que é hipnoterapeuta, né? Que eu falo sobre não precisar estar com os olhinhos fechados aqui. Vocês estão vendo o que ele está fazendo com o copo? Porque assim, mas eu não entendi o que está acontecendo. O que está acontecendo é que ele está na primeira vez que ele teve uma visão, uma percepção da sua própria homossexualidade. Ele está no quarto da casa dele, com 5, 6 anos, e brincando com um menininho da vizinhança, com um outro menino. E aí ele sente desejo de tocar o menininho. Agora, vocês ouviram as falas, prestem atenção nos gestos que ele faz com o copo. Eu vejo bastante inocência. Tá, continua sendo, o que você acha? Me dá autorização para tocar com as pernas, tocar no braço, tocar aqui. Agora eu vou fazer uma indução rápida nele. Mas ok, o que tu queria observar dessa parte? Para te ver que parece bobagem o pertencimento. Mas até agora, tu tá em mais de 7 minutos de terapia. E todas as questões dele esbarraram na necessidade do pertencimento. Quando ele fala em julgamento... Do menino com ele, né? Se o menino não vai ficar com medo, me reagir, me excluir... E aí ser excluído, e aí ele que ele criou um pertencimento com esse guri, porque ele criou um grupo. Toda vez que tu cria um grupo, existe uma identidade. E quando existe uma dinâmica, uma identidade, formou um grupo, e aquele grupo ele é coeso em determinados padrões de comportamento. Então, assinalando a fala dele, ele diz, eu tenho medo. E eu tenho medo por quê? Porque ele não vai mais querer brincar comigo. Essa frase... Ele vai me julgar. Quando no mesmo grupo interno acontece essa polarização de um julgar o outro, isso acontece na política, isso acontece em vários grupos, ocorre o quê? A cisão do grupo. E aí eu já não pertenço, porque eu vou ter que criar um novo grupo para pertencer. E aquele outro menino também vai ter que criar um novo grupo de pertencimento. Então, até aqui, todos os medos dele batem e tangenciam a lei do pertencimento. Lei número 1. A lei número 1. Então a gente poderia aqui fazer uma anotação do tipo, me ajuda a construir isso. Todos os medos representam exclusão. Medo de exclusão, né? Então vamos colocar de uma forma melhor aqui. Medo de ser excluído. É isso. Medo de ser excluído. 7 minutos de terapia, quando a gente fala para vocês que é muito rápido, que muda toda a dinâmica, tudo. 7 minutos você tem um mapa do que é a crença central. Aonde é que está eu tinha colocado aqui em cima. Dinâmico, se digo o que penso, sinto, sou excluído. Então, o medo da exclusão, pertencimento. Todos nós queremos pertencer a algo, a um grupo. E é por isso que a gente costuma se identificar com alguns grupos e excluir o diferente. Agora, deixa então, eu se eu sou do Grêmio, eu não posso aceitar os colorados, né?
E aí tá, lá em casa, vou agora dar um exemplo familiar, lá em casa a gente é super tranquilo em relação ao futebol, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão somos gremistas, a minha mãe é colorada. Para não ter discussão, a minha mãe isenta todo e qualquer comentário e exclui o futebol da vida dela. Gente, super tranquilo lá em casa. Se tu for colorado, tu não tem lugar na família. Tirando a mãe dela, que a mãe dela não fala nada. Super tranquilo. Super tranquilo, só pode gremista. Inclusive, a primeira coisa que eu perguntei pro Paulo quando eu conheci, ele disse: era gremista ou colorado. Ainda bem que eu sei fazer leitura corporal. Gente, presta atenção numa coisa. Talvez você tá falando assim, tá, grande coisa. Isso aí a gente faz na hipnose, a gente faz na psicologia, a gente faz, sei lá no que. Eu coloco carta e eu desculpo que ele tem medo de ser excluído e resolvo isso e papapá. Aí vem a questão de por que algumas terapias funcionam na hora e falham depois. Vocês têm que entender que aqui não se trata do mental. O mental eu entro em hipnose e resolvo, acabou. Por que eu estou trabalhando com esse paciente sem nem usar hipnose? Embora eu vou fazer uma indução agora na sequência aqui, é uma indução muito rápida e flash, já tiro de volta e continuo com ele sem hipnose. Por quê? Porque eu estou muito mais trabalhando no que lá fora as pessoas vão falar que é constelação familiar e que nós chamamos de olhar sistêmico exatamente por esse motivo aqui, que você está vendo agora. Constelação familiar precisa ter grupo, precisa ter boneco, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Aqui não precisa. Aqui é o olhar sistêmico trazendo para ele o olhar sistêmico, não para mim só como terapeuta. Ah, eu entendi, eu sei qual é a dinâmica. Não. Sabe? Ele precisa entender qual é a pedra que está fora do lugar e ele tem que retirar. Porque se eu for lá retirar essa pedra que está fora do lugar, amanhã depois ele coloca a pedra fora do lugar de novo. Ou vem uma outra pedra para substituir. Maior. Então, aqui, crença mental, papapá, ok, psicologia, ok, sei lá que técnica você usa, ok. Só que o sistema familiar, muito maior que ele, está operando, está agindo energeticamente. E isso afeta cada célula do corpo dele. Então, imagina que em cada célula do corpo dele tem uma informação contraditória, dizendo, eu não posso ser o que eu sou. E se você não trabalhar com isso a nível de energia, esse troço não vai persistir como eficiência de cura, como resolução, como liberação da vida. Então é melhor você gastar uma sessão com esse cara para trabalhar o sistema e chama ele de volta, que é o que eu faço aqui. Eu convidei ele para daqui a um mês voltar de novo, e aí eu vou entrar só com a parte de hipnose, mas o sistema vai estar em ordem. E o sistema precisa ou colapsar a onda muito forte, que até acontece no final, né, Patrícia? Mas mesmo com colapso de onda, você tem que entender que é preciso um tempo de equalização. Qual é a chave, Paulo, para pessoa que tem dificuldade com a questão do pertencimento, que ela não consegue se encontrar, tem medo de não pertencer por uma série de questões e aí ela acaba se acuando, se limitando no seu verdadeiro eu para a questão do pertencimento. Porque ele não consegue, então, aqui falando nessa análise de caso, ele não consegue até agora, com 20 anos, em que pese já ter assumido a sexualidade dele para o mundo externo, assumir para o pai e para a mãe. Qual que é a chave aqui? É a frase do Bert, né, que diz: todos que nascem num sistema têm o mesmo direito de pertencer. Todos têm o mesmo direito de pertencer. E que as escolhas ou os caminhos que eu traço, sejam eles iguais ou diferentes da minha família, não faz com que eu perca o meu lugar na família. Eu sempre vou pertencer. Só que ninguém nos conta, as pessoas, ninguém nos fala, ninguém trabalha sobre isso. A gente cresce achando que se eu for diferente, se eu desagradar o meu papai e a minha mamãe, eu vou ser excluído, eu vou ser rejeitado. Escrevi certo? Todos que nascem no sistema têm o mesmo direito de pertencer? Então tu está falando que isso fica implícito e não é dito. E quando não é dito,
O óbvio precisa ser dito. Essa é uma outra frase que eu gosto muito. O óbvio não é tão óbvio, o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim, Patrícia, não é óbvio para ti, Paulo. E não é óbvio para vocês que estão aí escutando. Então o óbvio precisa ser dito. Beleza? Para que ponto nós vamos agora? Agora nós vamos para 13.80. Tá, a gente vai ter... Ah, não, acho que é no segundo vídeo já. Ah, que bom então. Porque É, senão vai ficar muito demorado. Não, é no segundo vídeo já. Posso ir pro segundo vídeo? Pode. Então tá. Então já vamos para os finalmente. Qual é o 13,80 nesse? 13,80 nesse. Então tu vai pular alguma coisa. Tá, tu tá pulando toda aquela parte onde ele entende o que é o sucesso da Ah, mãe. não. É no vídeo anterior, né? É no vídeo anterior, desculpa. Eu não fechei. Eu já desconfiava dessa tua. Tem mais 2 lá naquele vídeo. Tá, e qual é o tempo? 13,80? 13,80. Eu vi que tinha algo errado. Só que 13,80 não existe, meu amor, porque 1 minuto tem 60 segundos. 13,8 então. Aquele momento aí. Então vamos lá. É uma aula diferente, estamos testando, né? Se ficar muito monótono, muito chato, a gente vai ter que entender. O que vem aqui, Patrícia? Deixa eu ouvir. Ah, tá. Para ter uma vida autêntica, sincera, uma vida em que eu vou estar em contato direto com a minha essência, com quem eu sou. Eu não sei. Aonde vou ter Eu não sei se vai ficar claro para vocês aí. Mas aqui eu queria mostrar como muda o corpo do cliente de vocês quando a informação acessa o coração. Deixa eu rodar então. pleno com aceitação, com verdadeiramente me amar. O que você tem que fazer? Para isso tudo que você falou acontecer. Para que isso que você falou aconteça, você precisa fazer o quê? Qual é a atitude? Mas a principal atitude não começa com ninguém, começa comigo. Fazer Porque eu não o me que você aceitei tem que ainda, fazer. verdadeiramente. Olha O que você precisa para se aceitar? O que falta para você se aceitar? O quê? Qual é a atitude? Mas a principal atitude não começa com ninguém, começa comigo. Fazer Porque eu não o me que você aceitei tem que ainda, fazer. verdadeiramente. E o que você precisa para se aceitar? O que falta para você se aceitar? Me aprender, saber como olhar para todas essas situações com bastante leveza, com bastante. Porque da mesma forma que tem empatia pelo outro, tem empatia comigo, né? Não adianta eu me colocar no lugar do outro se eu não me colocar no meu lugar. Então eu vou Agora descobriu. Aqui tem muito daquela aula que nós falamos. A diferença entre dos outros para mim, que era no início ele tava, porque os amiguinhos agrediam na escola, porque o papai e a mamãe não vão aceitar, porque ele estava no mundo externo, jogando a responsabilidade para o mundo externo. Aqui vem a tomada de consciência, que é dele para os outros. Então é aquilo que ele precisa cuidar dentro dele para ele poder encontrar no papai e na mamãe, encontrar nos amigos. Então, se ele tem essa exclusão interna, é óbvio que ele vai atrair para a vida dele exclusão. Ele vai entrar num grupinho e logo vai ser excluído. Porque a exclusão, ele não se sente pertencente ao sistema familiar dele por ser diferente. Então, e aqui, não sei se fica claro no vídeo, vocês podem ver que ele está muito mais emotivo e não é racional. E ele começa a ter essas tomadas de consciência, um movimento corporal, um suspiro um pouco mais profundo, que são sinais que os clientes vão dando para vocês ao longo da terapia. Se aquilo que vocês estão acessando está fazendo um efeito real, ou eles vão processar aquela informação ali, né? Na primeira esquina eles vão esbarrar com uma situação e eles vão voltar ao padrão anterior. Não vai ter adiantado de nada, seja lá a tua terapia se durou 50 minutos, 2 horas, não sei, não vai ter adiantado. A tua próxima marcação de tempo é 17h45. quando ele colapsa a informação de que não eram os outros que excluíram ele? 17h45. Isso é julgado. E
nome dos outros. De todo mundo. Não guardar mágoa das situações e enxergar aquela outra pessoa, aquela outra situação, não mais com aquilo que te causava dor ou que te provoca algum sentimento ruim, alguma sensação ruim. Perdoar verdadeiramente, eu acho, tu superar, sabe? Superar. O que é superar? Tem uma Não pessoa, vai passar, diante de exato. ti, toda essa energia agora é uma pessoa. Se tu perdoar essa pessoa, o que tu está fazendo em relação às coisas que ela fez que te agrediram? Aqui, a minha mão. O que é perdoar? Toda essa agressão, toda essa coisa que machucou, que te causou tanta dor. O que é perdoar? Me vem na cabeça e tinha um peso ali. Eu vou botar um aqui pra frente porque vocês já trabalham bastante perdão. Ó, eu jogo toda a dor, tudo o que ele sofreu de rejeição e exclusão para minha mão esquerda aqui, tá? Sim. Minha mão representa toda essa Sim, sim. exclusão dele, que ele sofreu. Eu acho que tem. Todos os meninos fugindo de ti, te excluindo. E o que eles têm medo, Henrique? Aqui eu tô falando o seguinte: todos os coleguinhas com quem ele tentava estabelecer conexão fugiam dele, diziam na cara dele: eu não quero andar com você, eu não quero você por perto, essas coisas. Só para fazer um adendo aqui. Nessa situação, eu teria trabalhado de uma forma diferente. Muito legal isso que ela falou. Eu teria trabalhado de uma forma diferente. Ou teria pedido para ele imaginar aqueles meninos todos na frente dele e simplesmente observar como esses meninos olham para ele, porque ele ia fazer o entendimento de que o olhar de rejeição era muito mais dele em relação Percepção aos meninos. dele. Ele ia perceber que o olhar de rejeição é muito mais dele em relação aos meninos do que ao contrário, né? Ou teria me colocado enquanto terapeuta, fazer uma conexão de olhar, eu representando todos esses meninos, todas essas agressões que ele sofreu na infância, para ele colapsar o entendimento através do olhar, né? Não tá errado, não existe certo e errado. Não, na verdade eu fiz a mesma coisa, só que eu tu fiz fez de de uma maneira diferente. Eu teria feito... hoje, ouvindo ela, eu até penso que seria muito melhor, mais fácil fazer do jeito que ela fez. Eu fiz desse jeito aqui, a gente vai ver um pouco. De quem é esse medo? Então pega esse medo e devolve para eles agora. Devolve para eles. Olha ele se protegendo. Devolve para eles, vai. Empurra, só empurra. Empurra isso. Aí. Puta que pariu. Deixa eu ver se vai rápido. Realmente houve um peso no meu braço muito grande. De quem era o medo? Era deles. E que eu peguei pra mim. Isso aí. E vocês entenderam, né? Aquele colapso era deles e eu peguei pra mim. E que o problema não era por eu ser quem eu sou. Nunca foi. Mas pelo que os outros iam falar dele. Agora de novo. Que entendimento, tá? Entendimento, ó. Nossa, eu tô com muita vergonha. Braço. Faz nas tuas mãos aí. Põe esse entendimento na mão. Põe esse Vai entendimento botar essa mão na outra mão. Mas faz isso também. Pô, tô aqui um jogo melhor, não vai dar, melhor? Sim. Vai, isso encosta daqui a pouco, não vai. Sente isso. Põe aqui, ó. Fica todo esse entendimento aqui, ó. Para de parar de bola, tem força. Tá? Tá. E qual mão tá o entendimento? Tá aqui. Então olha o entendimento. Eu quero que tu sinta isso tanto quanto eu sou capaz de sentir, você também é capaz de sentir. Só que agora você vai sentir o entendimento. O meu entendimento? Ou o entendimento do entendimento? Você dá um soco. E eu não O que tu acabou de experimentar aqui, o que tu acabou de viver aqui? Não foi o entendimento? Foi. Corta tudo isso. Tá. Que ele entendeu Tá a aqui. dinâmica acontecendo. Consegue sentir verdade? Faz verdade, faz com depressão. Você não quer resolver essas questões da tua vida? Tu quer resolver as questões da tua vida? Quer? Tu quer resolver as questões? Eu quero. É mesmo? Quero. Tá importando entendimento. Quem era tudo medo, toda a dor que estava aqui, e quem era? Os outros. Agora aqui, eu quero que tu enxergue aqui, teu pai e tua mãe. Vai pra isso. Mentaliza na tua frente, teu pai e tua mãe. É muito bacana esse exercício, Paulo. Seja lá de onde ele tenha saído. Seja lá de onde ele tenha saído, a tua cabecinha... E isso é interessante. Gente, eu nunca fiz isso. Tá? Eu fui trabalhando com o que tinha. Mas, por exemplo, é um bom exercício que dá, inclusive, para trabalhar aqui com a boa consciência e a má consciência familiar. E para as pessoas observarem aonde Pesa mais. pesa mais. A boa consciência, já vou dar uma dica para você, sempre pesa mais. A boa consciência é muito... A má consciência te traz muito mais culpa.
Mas a boa consciência traz muito mais dor. É isso Então, mesmo. Isso dá pra gente explicar num outro vídeo, Num outro porque aqui vídeo. tem um outro porém. vídeo, mas A se um Patrícia dia- voltou de São Paulo, ela fez pós no final de semana, e ela voltou com um entendimento ainda mais profundo sobre as heranças. E aí hoje a gente falava à tarde de que quando você recebe uma herança, você está pegando um peso. Né? Você não recebe só o dinheiro, você recebe tudo que veio com E ele. esse peso não significa uma coisa ruim, significa toda Uma a história, responsabilidade. o amor, a dor, tudo. Uma tudo responsabilidade. Na verdade, foi isso que foi tratado. Quando você recebe uma herança, você recebe junto com ela uma responsabilidade. Mas vamos finalizar aqui então. Então o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu coloquei o entendimento de tudo que estava acontecendo e que ele não tinha. E aí eu vou colocar o pai e mãe, que é o pulo do gato, que é onde ele precisa ir e ele não consegue. E aí eu vou trabalhar com isso até que ele consiga fazer. Posso ir para outro vídeo? Pode ir para outro vídeo. Tá. No outro vídeo a gente já está chegando ao final, o pessoal que já está angustiado aí todo esse tempo. O que nós vamos fazer aqui? 2 movimentos. O primeiro movimento é de entendimento de que o sucesso da mãe, e isso vale para o pai também, somos nós que fazemos. Sabe o tempo que está? Quer liberar o vídeo antes ou depois? De eu Vamos falar? direto. Não, que eu ia falar que aqui a gente já pode observar que Paulo passa a trabalhar uma segunda lei. A partir daqui ele começa a organizar o sistema familiar. Assim, porque eu também, antes até de falar da questão de que o sucesso da mãe é ele que dá, Faz o Paulo, um faz o movimento. menino, o Paulo faz, não, o Paulo orienta, dá os comandos para que ele assuma a postura única e exclusivamente de filho. tu sabe em que tempo está isso? Logo no início, 20 segundos. Né? Aqui. Apenas eu... Vai sentindo que você vai ficando menor. Tá, aqui, gente, é muito, mas muito importante você ter um olhar pro físico do cara. Cada gesto, cada detalhe aqui conta uma história. Então presta atenção no corpo do cara. Por isso que a câmera tá pegando mais o corpo e tá cortando a cabeça lá em cima. E aqui, só para vocês não ficarem adstritos a isso, o cliente de vocês não precisa estar necessariamente de pé. Vocês podem fazer essas observações com ele sentado, vocês vão observar as reações corporais deles. Estufar peito, se arrumar na cadeira para parecer, né, sair do afundamento da poltrona. Vou lá. e Precisa de você voltar. aqui, isso. Eu vou aumentando, tu fala de novo, se tu sentir que tu vai ficando o tamanho real. Você é pequeno diante dos pais, todos nós sempre somos pequenos. Não precisa ser mais teu papai e tua mamãe. Olha a dificuldade dele. Seja um Dá o- papai e tua mãe. Ó, percebe que você está tentando crescer aqui, ó. Percebe que o teu corpo está tentando ficar grande? Por que você está fazendo Não isso? sei. Então olha para os olhos do teu papai e da tua mamãe. Gente, olha isso. Para você que já me perguntou várias e várias vezes, mas como é que eu faço constelação se eu não constelo? Eu não tenho ninguém aqui para mandar para constelar. Sabe aquelas perguntas bobas? Parece que a pessoa quer fazer 300 cursos e nunca se acha pronta. Você está pronto para fazer. Ó, confie no campo. Gente, olha o que o corpo... Eu só coloquei ele de pé e pedi para ele aquilo que a gente já ensinou vocês a fazer, mentalizar o pai e a mãe na frente dele. Olha as reações do corpo e olha a resposta dele. Ele disse que não sabe por que o corpo está agindo daquele jeito. Cara, é o corpo dele. Você aqui, ó. Percebe que o teu corpo está tentando ficar grande? Por que você está fazendo Não isso? sei. Então olha para os olhos do teu papai e da tua mamãe e diz, eu sou apenas seu filho. Eu sou apenas seu filho. Então você repita isso até que isso saia só do teu coração. Enquanto isso não sai do teu coração, eu continuo repetindo. E Eu você sou apenas seu filho. olha nos olhos deles, sente eles, olha para o rosto deles e Gente, fala isso. Eu esse sou é o apenas- segundo derradeiro. Olha o comando. Você que é hipnotista, você dá o comando para o cérebro, para o subconsciente. Ele não percebe, mas o subconsciente faz um movimento. Olha o que acontece com o corpo. Quando eu digo, olha nos olhos deles. Olha, presta atenção no corpo. Filho. Eu sou apenas seu filho. Eu sou apenas seu filho. Fala isso sentindo. Porque toda vez que tu fala com a mente, os teus pés se erguem, tu já notou? Quando tu fala do teu coração, o teu corpo todo solta. Já passei. Eu sou seu filho. Eu sou apenas seu Eu sou apenas seu filho. Apenas seu Eu filho. sou apenas seu filho. Eu 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 sou apenas seu filho. Agora sente isso e fala com uma voz que não sente. Não fica tentando gritar com esse medo na cabeça. Só sente. Sente isso. Eu sou apenas seu filho. Eu sou apenas seu filho. Olha meu papai. Eu sou apenas seu filhinho. Onde você é pequenininho?
Eu sou apenas seu filhinho. Isso, ela olha pra mamãe, eu sou apenas seu filho. Eu sou apenas seu filhinho, mãe. Eu lembro da criança que ela carrega nos braços, talvez você tenha visto fotos. É pequenininho, então sente na tua cabeça, vai sentindo que teu corpo é diminuto, tá ficando pequenininho. E que você não precisa ser um muito grande, que faz sucesso, que é fodão. Você só, diante do papai e da mãe, você só precisa ser aquela criança. Aquela criança, não tem nenhuma dúvida. Só sente a criança. E olha pro rosto do pai e da mãe, olha como se modifica. Quanto mais tu consegue ser só uma criança, que não tenta provar nada para os outros, olha como fica o rosto do papai e da mãe. Olha os olhos deles como se alegram. Não é isso que acontece? É isso. Sente isso no teu coração. Diga para mim, eu só apenas seu filho. Eu sou apenas seu filho. Olha o que mudou. Consegue mudar mais ainda? Tenta. Eu sou apenas seu filho. Isso. O mesmo de sempre. Apenas seu filho. Agora, vou fazer uma pergunta estranha. Qual filho que eles amam mais? O que é apenas um filhinho? Ou aquele que quer ser grande, ser perfeito? Olha para o rosto deles e sente isso. Sente no teu coração. Da onde vem mais amor? O que é apenas um filho. Mas testa isso. Fala daquele jeito arrogante que eu estava falando antes, sentindo que o teu corpo fica grande diante deles. Tu pode fazer isso. Diz, eu sou apenas seu filho. Vai. Eu sou apenas seu filho. Como tu fez antes, como tu fazia antes. Eu sou apenas seu filho. Ó, isso aí, ó. Os pés saindo do chão. E agora, olha para o rosto deles. Como eles te olham agora? Não com tanto amor. Então o que tem menos agora? Que tem muito O que tu formou com tanto o quê? amor. Quando tu cresce, o que fica menos? Compreensão. Compreensão? Amor. Amor. E eles ficam mais longe ou mais perto? Mais distante. E eles são mais fortes ou mais fracos para você? Mais fortes. Mais fortes. Mais fracos. Mas eles se fazem fortes agora, quando tudo fica grande. Eles são mais fortes também? Eles são difíceis. Isso, difíceis. Que perfeita palavra. Quando ele fica Bom, grande, vai, vai ser traz um difícil, vinho. difícil acessar. Muito bom. Aprendeu a fazer. Vai fazer. Olha pra mim. Mãe já tem um filhinho. Um colo que eu possa cuidar. Isso se chama sucesso da mãe. Sucesso da mãe é ter um filhinho nos braços, poder dar mamar, poder trocar, poder... Gente, essa é uma explicação dificílima de alcançar para quem estuda os livros do Hellinger. O Hellinger sempre fala que o nosso sucesso é o sucesso da nossa mãe. Sucesso tem a cara da mãe. Gente, isso é muito difícil de compreender. E um dos motivos, talvez o motivo, de eu escolher esse vídeo e abrir esse vídeo para te mostrar, tá agora, tá com 1h06 de gravação. Esse foi o motivo determinante para mim escolher esse vídeo e mostrar para vocês. Porque eu mesmo explico para esse rapaz sobre esse assunto de uma forma que eu não esperava. Né, Paty? Então, preste atenção no que acontece agora. Ser uma mãe boa, uma mãe que cuida, que não é suficiente. Entende o que é uma mãe suficiente? Olha como uma mãe quer um filho formado, fodástico, que ganha $1 milhão. Ela não. Ela só quer um bebezinho no colo dela. E ela possa ser suficiente para esse bebezinho. Não é isso que é uma mãe suficiente? Sim. Agora olha para o pai. O que é um pai suficiente? Fala para mim. Qual é que é o pai suficiente? Olha para o menino de 3, 4 anos brincando no pátio, o pai. Segurança. Isso. Ele dá segurança. O filho sabe que ele ama. Quando o filho se sente amado, o pai se sente. Olha para os olhos do pai. Amado também. Isso sim. Ele não está esperando que o filho seja um mulherzão, fortezão, comedor de todas as mulheres. Ele só quer se sentir. Amado. Agora olha para os olhos dele, como é agora? Ele está feliz? Tá. Está forte? Está grande? Olha para os dois agora. Você é pequeno. Olha para os dois. Eles são grandes. Quando eles são grandes, é mais fácil ou mais difícil receber amor? Mais fácil. É mais fácil, viu? Então, quando você fica pequeno, eles ficam grandes. Quando eles ficam grandes, eles têm mais amor. Sabe por quê? Porque o sucesso do pai e da mãe está em nós. A gente vê o sucesso para eles. E quando eles têm sucesso, nós temos sucesso na vida. Entende isso? Está vendo isso na tua frente? Quanto isso é bom? É ótimo. É ótimo. É melhor agora. Então agora eu quero que você fale para eles de novo, como se você nunca tivesse contado. Agora eu quero que você conte a mim tudo. Sem pretensão de ser grande, sem precisar fechar o braço. Aqui ele vai falar sobre a questão da sexualidade dele. Eu vou pular direto para o final, para um exercício que é um pouco meio drástico, meio chocante. Não tente fazer isso em casa,
né? Mas tu quer fazer algum comentário antes de Não, falar? Paulo, eu acho que é exatamente isso. Aqui tu tá trazendo ele pro lugar de filho dele, que é um movimento essencial se a gente quiser auxiliar os clientes no processo de cura. Sem esse movimento do filho tomar o lugar, não devolver para o pai o que é do pai, devolver para a mãe o que é da mãe, deixar cada um com as suas dores, com as suas dificuldades, não é possível ter sucesso. Tu vai ter sucesso até a página 2, 3 do livro e depois não vai conseguir ir adiante porque falta essa força que é o que tu vai mostrar adiante. O que eu vou fazer aqui, gente, é colapsar a onda, tá? Por isso, aquela pergunta da Giuseppa de outro dia, né, lá no grupo, mas é preciso pancadaria? Às vezes é, mas tu não precisa fazer com pancadaria, né, esse colapso de onda. O que precisa é que energia precisa ter uma energia física em movimento. E aí você tem que fazer da forma adequada ao seu cliente. Então aqui vocês vão entender, eu vou deixar rodar o início, vocês vão entender por que eu optei por dessa forma. Só ressaltando ali a questão da hierarquia, a questão da ordem familiar, como é que tu pode identificar no teu cliente, no teu paciente? Quando falar do pai e da mãe, erguer o queixo, estufar o peito. E se você não tiver nenhum outro recurso, você pode simplesmente perguntar para ele, fecha os olhos, imagina teu pai e tua mãe, como eles estão, grandes ou pequenos? Se os pais estiverem pequenos, é uma postura arrogante em relação ao pai que aquele cliente está passando, está identificando. Se os pais estiverem grandes, ok, nós não temos um problema de arrogância aí, mas podemos ter um problema de desconexão emocional, que aí é um outro assunto. Mas são percepções, né, algumas dicas de como vocês podem perceber essa arrogância frente ao pai e à mãe. E cuidado! Se o cliente chegou falando do pai, falando da mãe, alguma questão, e tu faz esse exercício, ele pode estar querendo te enganar. Então, esteja muito atento e observe. Eu fiz algumas anotações aqui, Paty. Não sei se tu quer assinalar alguma coisa. Certo. Nossa. Ok, pessoal? Perfeito. Então, Vamos pro último... Vamos pro último quadro e a gente E aí, encerra. Eu vou perguntar Então, quem realmente tem problema com a sexualidade? na minha cabeça, Quem realmente tem problema com tudo isso? meu senso crítico. Quem realmente te exclui? Quem realmente te torna bosta te exclui? Quem realmente aperta as Vejam pessoas? que aqui eu estou trabalhando em exclusão. Começou Quem lá, te exclui do pai e da mãe? terminou lá, na primeira Quem é live. arrogante, intenso e forte na raquete? Eu mesmo. Quem é que tá fudendo com tudo? Eu mesmo. Quem tá fudendo com tudo? Eu. Quantos anos? 20 anos. Aliás, quem tá fudendo com tudo? Eu. Quem tá fudendo com tudo? Eu. Volta os braços, volta o mental. Olha essa postura, olha pra ti. Olha a tua postura pra vida. Quem tá com o braço cruzado tá o quê? O que tu sente? Qual é a energia que tu sente aí agora? Eu tô fechado. Fechado, mais do que fechado. Tentando me proteger. Também, o que mais? Como tu te protege? Me fechando. E? Me isolando. Me E o que silenciando. mais? Não falando o que eu sinto. E? O que tu tá fazendo aqui? Tô me prendendo. Isso, sente, fala mais alto. Tô ficando preso. Quem tá fazendo essa merda contigo? Eu mesmo. Por que tu tá fazendo isso contigo? Do que tu tem medo? Me tirando dos outros. Quem tem medo? De quem tu tem medo? Dos meus pais. Meu Deus, me deu um mental agora. Esse é o colapso que a gente chama. Quem tá fudendo com tudo? Sou eu. Vai continuar. Aqui talvez você não tenha pegado. Ele fala, eu tô tonto, tá? A tontura é um sintoma muito comum quando há o colapso de onda de informação no organismo humano, tá? É a mudança de padrão de Enjoo, informação. tontura, dor de cabeça. Outra coisa que vocês podem observar é que às vezes a pessoa vai tremer. Também é a mudança de informação, da nova informação, do novo entendimento entrando nas células e a partir dali colapsou a onda, que é o que a gente fala de colapso da onda. Quando isso acontecer, você pede para sair da sala um pouquinho, vai, fecha a porta e grita assim, Yuhu! Aí você volta. O seu trabalho já Deu tá feito. certo! Pra fechar então. Não. Ah, não.
Peraí, ligeirinho, porque a gente não vai perder esse fechamento maravilhoso, que eu adoro a gritaria. Eu já sou mais calminha. Solta! 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 Vai, solta! Solta, força! Solta! 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 Mesmo. Por que tu tá fazendo isso contigo? Do que tu tem medo? Mentira dos outros. Quem tem medo? De quem tem medo? Dos meus pais. Meu Deus, melhor não mental agora. Esse é o colapso que a gente chama. Quem tá fudendo com tudo? Sou eu. Tu vai continuar? Não quero. O que tu vai fazer? Soltar. Solta! 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 Vai, solta! Solta, força! Solta! 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 Vamos, tem mais forte que isso? Isso. Consegue ir pra frente? Pra frente. É? Ou tu vai ficar aí travado, parado na vida? Vamos, porra! Cara, tô usando só o dedo. Eu tô fraco assim. Vamos! Vamos! Agora pensa que teu pai e tua mãe estão te empurrando atrás junto contigo. Vai, pensa que teu pai e tua mãe. Isso. Aonde tu tem mais força? No corpo. Aonde tu tem mais força na vida? Quando tu teve mais força? Eu tava com meus pais. Sem teus pais, Fernando? Sem teus pais, tu é o quê? Um fraco. Olha pra lá, e sem teus pais, eu sou o quê? Sem meus pais, eu sou fraco. Isso. E com teus pais? Sou forte. Isso. Teus pais não te abandonaram? Não. Fecha. E é isso, né? Então esse é o grande entendimento da filosofia hegeliana. Um olhar sistêmico. Um olhar sistêmico, né? Sem precisar. Fazer uma constelação, sem precisar encaminhar para uma coisa. Às vezes é necessário. Sim. E aí você, como terapeuta, o que a gente quer aqui é te entregar o maior número de ferramentas para que você as use da maneira como você conseguir no seu dia a dia. E tá aqui, ó, pronto, o roteiro, ele vai voltar e eu vou fazer uma hipnoterapia nele, radical, mais hard. Mas o que eu fiz? Eu tô deixando a hipnoterapia por último, sempre deixo. Se um cliente chega aqui, pra vocês entenderem a minha dinâmica hoje, o cliente chega aqui, o cliente é de fora da cidade, eu tenho atendido muita gente de fora. Esses dias chegou um cara que é dos Estados Unidos, então o que a gente faz? 9 horas da manhã, eu reservo até 2 horas para anamnese. Converso, tomo café, bato papo, eu tento entender essa alma e essa mente. E aí eu trago ele para essa sala aqui embaixo, o consultório em cima, e aí aqui a gente faz uma constelação. Quando é uma coisinha simples, alguma coisa, eu faço. Quando eu posso, eu chamo a Patrícia. Então se você tem aí na tua cidade uma parceira ou parceiro que faz constelação, é muito bom. Uma coisa que eu não faço, quando eu percebo na anamnese, e aí o entendimento, o conhecimento do olhar sistêmico vai dar para vocês essa capacidade de análise. Quando eu percebo que o problema está 3, 4, 5, 6 gerações para trás, eu não mexo. Tá? Porque cada geração para trás é um campo de energia e de força muito mais profundo que é necessário. Eu sei que até o vô e a avó, eu me viro muito bem. Quando chega no bisavô, eu já começo a ter dificuldade. Então, dali para trás, eu nem tento. Eu digo, tem que ser com a Patrícia, a Patrícia não tá, tem que marcar com ela tal dia. Hoje a Aline está aqui com nós, encaminhei uma pessoa e eu disse, tem que encaixar a agenda da Patrícia. Tá? Então, sim, em alguns campos vocês vão precisar de ajuda. Mas, se vocês tiverem essa base, quantas coisas vocês podem fazer? Muitas, né, Paulo? Muitas mesmo, assim. Hipnotista, você viu, não precisou de hipnose? Para você que é reikiano, para você que trabalha no centro de estética, para você que trabalha como gerente de equipe, quantas vezes funcionários, eu trabalhei com consultoria, entraram em salas como essa, desesperados, chorando, tendo uma crise emocional. Quando você está em emoção profunda, você já está hipnotizado. E aí eu vou deixar aqui compartilhar com vocês algo que eu acredito muito, que a nossa função, seja do psicólogo, seja a função do consolador familiar, ou mesmo a minha como advogada na ordem da ajuda, não é dar a resposta para o meu cliente. É fazer a pergunta certa para que o cliente encontre a resposta que faz sentido para ele. Então, por isso que para mim o olhar sistêmico ele é tão fundamental em todas as ordens da ajuda. É para que a gente aprenda a fazer as perguntas certas, a ordem de perguntas certas.
Você pode perguntar para o seu cliente quem pertence à sua família. Nossa, essa aí reina uma live. Bah, falar nisso, a gente tinha prometido lá que a live de hoje seria uma live sobre a questão de abusos, tá? Mas isso precisa ser feito ao vivo, então a gente vai dar uma enrolada em vocês para falar sobre abuso mais pra frente. Na última, vamos encerrar o ano, Paulo, falando sobre abuso. Tá, Pra ser. deixar o pessoal Gente, passar as festeiras de final de do ano fundo do perturbado. coração, eu espero que vocês consigam, a partir de hoje, se sentir seguros para aplicar em qualquer momento da vida de vocês, profissional ou pessoal, o conhecimento que vocês veem aqui. Aline está com nós. Aline, como foi para você? Bom, na verdade hoje, podendo olhar e ver como funciona, nós já vimos conversando sobre isso, esclarece muita coisa, deixa mais tangível, mais claro como que isso funciona, até por conseguir perceber justamente as reações físicas que a gente pode perceber em qualquer pessoa no dia a dia. Qualquer pessoa no dia a dia. É isso aí. Encerro essa live com um sentimento de missão cumprida. Né? Eu sei que é uma live um pouco mais densa, mais monótona, mas eu acho que foi uma grande live. E você? Por favor, envia teu comentário, nos ajuda a nos tornar melhor a cada dia. E se restou alguma dúvida, manda lá no Telegram ou aqui mesmo, que a gente vai procurar responder, gravar vídeos, trazer as novas informações para complementar algo que não ficou claro aqui. Certo? Beijo grande para vocês. E se não gostou, vem pra cá que eu vou te dar porrada. Beijo no coração. Fica com Deus. Fecha pra nossa gravação.